aqui no nosso podcast. Ai, que tudo! Com um ilustre convidado, nosso querido vereador, um dos mais votados de Cotia, Alexandre Frota, que foi nossa capa de abril, com grande repercussão. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, mais uma vez aqui juntos, para bater um papo. Adorei essa capa. Ficou legal, né? Foi num momento importante do meu trabalho como vereador. Acho que ela veio para deixar de maneira sólida, né, alguém que tinha alguma dúvida sobre o trabalho que eu venho fazendo, e ficou bem divertida. Já encontrei muita gente na rua falando, pedindo a revista. Enfim, foi bem bacana. Que legal. A gente adorou também. Era um momento muito importante, né? Aniversário da cidade de Cotia, né? E você está trabalhando muito aqui pela Granja Viana. Todo mundo está vendo. Essa discussão está sendo, né, muito comentada por todo mundo, né? A gente vê, você trabalha muito bem as redes sociais, né, Frota? E foi muito legal. Quem não conseguiu ver a entrevista, tem online no nosso site. É legal. Então, tá bem legal, esclarecedora, é isso, né? Nossa capa tá incrível, né? Você sabe que de lá pra cá já mais 1000 coisas aconteceram. Eu posso imaginar. Entendeu? Porque é frenético a situação da cidade, né? Então, todo dia... Eu vindo pra cá agora, eu cheguei um pouquinho tarde, porque eu acabei de fazer um resgate de um cão. Um cãozinho de um cara da Barra Funda, veio de lá pra cá, o nome de Jefferson. Eu levantei tudo, tem as imagens, a placa do carro e tudo. Ele para ali no Recanto dos Victors, abriu a porta e jogou uma cadelinha linda, que deve ter uns 7 meses. E aí, os moradores, primeira pessoa que eles ligaram foi para mim, né? E aí eu combinei, fui lá hoje, depois da sessão, e resgatei, tirei a cadelinha de lá, né? E já está entregue na nossa... Nós temos um espaço, uma ONG, está lá. Já vai passar no veterinário, fazer todos os exames. Que tá salvo. Que bom motivo. Então, um bom motivo. A gente desculpa, né, Lê? Sim. A gente desculpa. Mas assim, na verdade, né, Lê, a gente até conversou muito sobre isso. Eu acho que o Frota, como político, nós conversamos muito, fizemos a nossa bate-papo antes da eleição. Então, muita gente tem isso no YouTube, nos nossos canais. Mas a gente queria te conhecer como homem, como pessoa, como pai, né? E contar um pouquinho da tua infância, né? Quem é o Frota, né? Porque assim, a gente tem ideias, é um ator, tava na Globo, foi deputado, tá longe da gente. Então, trazer você, assim, quem é o Alexandre Frota offline, real, sabe assim? E a gente montou aqui um monte de perguntas. Legal, vamos lá. Pra saber. Qual que você quer que eu responda então, eu primeiro? queria saber, assim, você é carioca, né? Sou carioca, salgueirense, Flamengo. Flamengo, claro. Tradicional. Fui criado nas areias escaldantes do Rio, em Copacabana e Ipanema, e também no asfalto casca-grossa da Tijuca, Meier e Grajaú. Então eu vivi intensamente, eu fui criado intensamente na Zona Norte e na Zona Sul, né? Então são 2 lugares muito Rio de Janeiro, muito carioca demais, e fui criado porque meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 9 anos de idade. Então, minha mãe ficou morando na Zona Norte, em Vila Isabel, Tijuca, Grajaú, Meier, onde eu fui criado. E meu pai foi morar com a minha avó, a mãe dele, em Copacabana. Então, tinha que atravessar o túnel, o famoso túnel que o Lulu Santos canta. Só falta reunir a Zona Norte e a Zona Sul. Aí veio o túnel e reuniu. Que legal. Então, eu fui criado ali, nessa atmosfera, né? E vivi intensamente, assim, outro dia eu fui ao Rio de Janeiro, passei em frente à escola argentina, que é a escola pública que eu estudei durante muito tempo, e acho que desde os 6, 7, 8 anos eu já tinha um espírito de liderança. Eu me lembro que nas aulas, nas turmas,
as professoras e diretoras escolhiam os monitores, aqueles que iam liderar as turmas, né? E eu sempre colocava o meu nome para ser monitor, né? Eu fui um cara criado na rua, extremamente na rua. Tudo que você puder imaginar, briga, bola de gude, pipa, quebrei dedo, braço, cabeça, nariz. Eu dava muito trabalho para minha mãe, entendeu? Pobrezinha. E eu vivia aquela relação de garoto do subúrbio e também quando ia para a Zona Sul, né, de Rio de Janeiro, de praia, né? Então conheço muito bem o Rio de Janeiro, conheço todas as quebradas. Eu andava muito cedo sozinho, né, com turma, com a minha galera, adorava frequentar os bailes de final de semana e nessa época, inclusive, comecei a tomar gosto pela coisa da música, né? Então, assim, sem modéstia nenhuma, eu sou uma enciclopédia musical dos anos 70 e 80. Essa é uma pergunta. Eu ia falar isso, eu já sabia. Eu comecei a brincar como DJ. Minha mãe me deu os primeiros equipamentos. Foi minha mãe que me deu. Me lembro que ela trabalhava muito para poder me dar os equipamentos. E eu comecei a fazer festas no final de semana para os amigos, para a galera, né? E até quando eu fui parar num clube maior, que era um clube que já era mais para, tipo, 1.000 pessoas e tudo. Então, eu já tocava. E também eu fui um dos diretores de arquibancada da torcida do Flamengo, a torcida jovem. Então, eu me meti em muitas confusões contra o Fluminense, Vasco, Botafogo. As famosas confusões, né? Mas naquela época eram confusões diferentes das confusões de hoje. Mas, de qualquer maneira, eu vivi muito isso da torcida do Flamengo, morava perto do Maracanã, né? E Rio de Janeiro, praia. Eu me considero assim um carioca, né? Só que sou apaixonado por São Paulo, né? Eu vim morar em São Paulo, em definitivo, em 1991. E antes disso eu já tinha morado aqui, porque meu pai foi produtor da TV Globo, então eu já tinha morado em Perdizes. Outro dia eu fui até lá, na frente da casa que eu morei. Nossa, morei em Pinheiros anos. E aí eu vivi essa atmosfera de São Paulo, Rio, né? Ninguém acredita, até hoje, que eu possa ter me estabelecido aqui, que eu goste, que eu ame São Paulo, que eu goste de morar em São Paulo, sendo carioca que eu fui, né? De muita praia, muita onda, né? Ficava na praia, nunca usei protetor solar, até hoje não uso. Eu fico na praia... Usem protetor solar. Eu fico na praia, se ficar 8 horas, eu fico 8 horas e eu não uso protetor solar. Enfim... Carioca raiz, né? Carioca raiz. Carioca da gema. Mas, Frota, quando você falou que era carioca e veio pra cá, eu falei, ele é louco, né? Ele prefere o Rio, óbvio, a cidade maravilhosa, a melhor cidade do mundo. Você não sente falta, assim? Mas não para se trabalhar. O Rio é bom para você morar, viver, mas trabalhando, né? E na minha carreira, quando você não está fazendo TV Globo, praticamente, se você não estiver fazendo uma peça de teatro de sucesso, praticamente você está numa relação infinita e sem poucas oportunidades. E o Rio de Janeiro, ele tem essa coisa, né, mais tarde, uma vida mais tranquila, mais natural e tudo. E São Paulo é uma coisa frenética e eu gosto dessa coisa de ter que acordar. A diferença é assim, Rio de Janeiro... Vamos marcar uma reunião amanhã? Vamos. Que hora? 11 horas da manhã. Você me encontra às 11, a gente conversa e meio-dia e meio, 1 hora a gente sai para almoçar, volta às 3 e tá. Aqui em São Paulo, não. São Paulo, você, vamos marcar uma reunião? Vamos. Que horas? Pode ser às 7h15. É isso aí. Entendeu? Não estou desmerecendo o Rio, mas eu estou falando a pressão que é São Paulo, né? E quem vem para São Paulo... E muita gente acontece isso, né? Vem com o sonho de morar em São Paulo, acaba muitas vezes quebrando a cara, porque São Paulo, Deus perdoa, São Paulo não.
entendeu? Eu penso assim, São Paulo ela é uma cidade que se você não se enquadrar nela, você vai ficar de fora, entendeu? Da situação. Preparado, né, para São Paulo. Então, não, eu um gosto ritmo muito, eu gosto muito, sabe? Acorda 4 horas da manhã e fala, quero comer uma feijoada. Você vai encontrar. Você vai encontrar, Vai. entendeu? Quero ir para tal lugar, tá aberto, entendeu? Então, eu morando muito tempo em São Paulo, quando eu morei 2 anos em Portugal, em Lisboa, pô, quando eu cheguei lá, que eu descobri que a boate lá fechava 1h da manhã, quase que eu tive um troço. Bizarro, porque, né? A sorte que eu encontrei, eu tava morando na casa de um amigo meu e encontrei, e conversando com ele, ele falou pra mim, pô, tem uma única boate que abre às 5 da manhã. Eu falei, é essa. De um brasileiro. É essa que nós vamos. É nessa que a gente vai, entendeu? Então eu tive um choque com isso, né? É muito diferente Mas, enfim, são 2 cidades adoráveis, apaixonantes, né? Os cariocas têm um jeito só deles, o paulista também, o paulistano, enfim. Já começa com a fala, né? A tua fala é de carioca, isso mas é não legal. É só o sotaque. Mas eu acho que eu perdi... Não, então é por isso que eu falei a fala. A malemolência. Não é mas só o sotaque. Mas eu perdi um pouco, de tantos anos que eu tô aqui. Carioca mesmo, é o Evandro Mesquita. Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é o que a Lê falou. Não é só o sotaque, é o jeito de falar. Eu acho que você tem muito O Eric Johnson muito. conta uma piada, que é verdade, que aconteceu, ele botou no show dele. Que ele estava em casa, tocou o telefone, e ele atendeu. Alô? E aí do outro lado fez assim, qual é, brotherzinho? Como é que você tá? Aí ele, pô, tô bem. Pô, vamos jogar uma bola hoje lá na praia do PP. Tem várias gatas, várias pernudas. Pô, o que você acha disso, meu irmão? Ele falou, pô, acho legal, Evandro. Ele, pô, como é que você sabe que sou eu? Porra. Como é que você sabe? Porque o Evandro é isso, Nossa, cara. o Evandro é verdade. É o carioca. É o carioca. A caricatura ele do liga carioca. pra mim, qual é, frotaço? Já sabe. Não, então tem uma cadência na Muito fala, bom. né? Tem uma cadência. E assim, a questão do DJ, assim, foi desde cedo, moleque. Por isso que eu te falo que eu sou uma enciclopédia. Se você falar de anos 70 e 80 comigo, já era. Porque assim, eu comecei, eu devia ter 15 anos, 16 anos, tocando como DJ, né? E sempre fui apaixonado por música. E eu tenho um feeling musical muito grande. E aí fui tocando, fui fazendo festa, né? E de lá pra cá, aí quando eu me tornei ator da TV Globo, os atores faziam muitas bailes debutantes. Eu fiz muito, mas por eu ser DJ, eu encontrei um outro caminho que era, pô, vamos trazer o ator da novela para tocar na casa noturna. E aí eu tocava. Então, todos esses lugares que você puder imaginar, eu toquei. Toco, Contramão, Overnight, Resumo da Ópera, tudo aqui em São Paulo, entendeu? Tinha um cara antigamente, eu não sei nem se ele está vivo, chamado João Lopes. Eu falei até outro dia com uma pessoa sobre ele. Esse cara, ele sozinho, você tinha que uma hora você fala assim, João, pelo amor de Deus, para. Porque ele te trazia para São Paulo, te hospedava num hotel, às 7 horas da noite ele te pegava. E aí você ia 8, 9, 10, meia-noite, 1, 2, 3 e se deixasse 4 em casa noturna, passando. Caramba. Ele dirigindo, você do lado. Naquela época não tinha segurança, não tinha nada. E ele ia fazendo. E você fazia isso sexta, sábado. Domingo estava morto. Entendeu? Morto. Mas ele fazia muito baile debutante, eu fiz muito baile debutante, eu fiz muitos eventos, assim, shows, né? Tocando como DJ, e aí essa coisa foi aprimorando. Os anos foram passando, eu continuei tocando, aí eu fui me aprimorando, eu mudei o meu segmento de música, eu tenho um gosto musical eclético, eu gosto de tudo, mas eu fui mudando e até chegar ao tribal, o tribal house, que hoje é a música que lota as pistas LGBT, né?
do qual até acho que uns 5, 6 anos atrás, eu era o ícone dos gays. Fui durante muito tempo, fiz 5 revistas da Revista G, aquela coisa toda, né? Aí depois, eu sei que o papo aqui não é política, mas com o advento do Bolsonaro, o público gay se retraiu comigo, entendeu? Por causa da questão do Bolsonaro, aquela coisa toda. Então, eu sofri muito com isso, porque é uma tribo que eu sou apaixonado, que eu adoro, eu vivi muito tempo. Hoje, reconstruir essa coisa com eles. Conexão. Né, essa conexão, mas foi um momento muito difícil para mim, entendeu? Porque eu não esperava, eu não parei para pensar o quanto ser bolsonarista iria te afastar desse público que durante muitos anos me abraçou e me aceitou de todas as maneiras. Caramba, então, você vê o que é a política. Hoje, o LGBT... Era GLS, né? Era LGBTQIA+. Hoje já é QIA+, e vai o abecedário todo. Aumentou muito. Você se vê conectado a eles ou só... Não, eu me vejo conectado a um grupo, não a todos, né? Mudou muito o público de 2006 para 2025, né? Eu recentemente passei por uma situação que eu não esperava passar e foi assim uma situação de hiperpreconceito, mas eu, por um lado, procurei entender, né? Eu tenho um grande amigo meu, que é o André Almada, que é hoje talvez o maior empresário da noite gay de São Paulo. Ele tem uma casa noturna maravilhosa chamada High Club, que fica na Casa Verde, que eu adoro ir. E o André era dono da The Week também. Né? A The Week, ela fecha ali por volta de 2008, 2010, por causa da pandemia, 2020, perdão. E aí, o André, vendo ultimamente o sucesso que eu vinha fazendo, tocando como DJ, o Tribal, que é uma trilha para esse público, o André resolve me levar para High Club para tocar, que é o templo da música tribal. É tipo assim, tocou ali, você tá na seleção brasileira dos DJs. Eu nunca tive essa pretensão de ser esse DJ. Eu gosto de tocar e sei fazer as pessoas dançar na pista. Eu sou antenado nisso. E aí o André prepara a noite, prepara tudo e prepara um banner e anuncia Alexandre Frota na High Club. Cara, o André, eu fui passar o som, o André me ligou e falou, Frota, eu vou tirar o banner. Eu falei, por que, André? O que houve? Ele falou, cara, não vai dar pra gente se apresentar. Agora não. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu tenho 2.000 críticas em relação a você com o Bolsonaro. Você não vai poder subir na cabine. O público... Isso foi agora? Agora, tem... agora? Eu achei que foi na época também. Mas você acha que tá ligado ainda ao... Não, foi ligado. Ele próprio falou pra mim, isso tem 8 meses atrás, né? E foi um choque, assim, eu não esperava. Eu falei... E aí, André? Ele falou, cara, a gente tem que abortar. Ele colocou, ficou 1 hora no ar o banner, ele tirou. E aí, ele falou, cara, a gente não pode se apresentar. Eu falei, não, tudo bem. Eu fiquei chocado com isso. E ele depois sentou comigo e ele falou, cara, a conta da política lá atrás. É isso aí. Né? Porque choveu de comentário assim. Pô, como é que vai botar? Ele abraçou o Bolsonaro, machista, misógino, homofóbico. Pô, imagina eu homofóbico. Eu fiz 5 capas da revista G, entendeu? Se tem uma coisa que eu não sou homofóbico. E aí foi um momento assim, eu não esperava, né? O André ficou super magoado com a situação, eu também, né? Porque eu realmente não esperava, mas deveria esperar.
entendeu? Porque se eu tivesse antenado, é que eu sou tão pá, entendeu? Não se preocupou, Frota, né? você acha que você fez alguma coisa pra voltar a conversar com essa comunidade? Não fiz pra voltar a conversar, entendeu? Que rompeu, né? Rompeu, mas não rompeu por minha causa, né? Rompeu por uma atitude que de uma escolha minha, né? A gente está vivendo um momento no país que, cara, você não tem direito à escolha. Você não pode falar que gosta do funk e não gosta do sertanejo. Você não pode falar que ama o sertanejo e não gosta da MPB. Você vai apanhar de um dos dois lados. Então você não tem direito, no momento, no país, à escolha. Você pode até escolher, as pessoas falam, todos temos direitos iguais, cada um escolhe o que quer fazer da vida. Não tem sido assim, entendeu? Com as redes sociais, a coisa piorou e muito. Então você arruma diversas encrencas por você falar que você quer que aquela garota seja eliminada do Big Brother, por exemplo. A torcida fanática dela vai destruir você. E existe uma maneira que as pessoas atuais que trabalham com rede social, elas fazem, que é de extrema covardia, extremamente tóxico, né, e abusivo, e fere. Sabe o que eles fazem? Vou dar um exemplo. Vou inverter aqui. Eu coloquei a Roberta na capa da Tudo, tá? Aí tem uma classe, uma tribo que não vai com ela, mas eles não vão atacar ela. Eles vão atacar a revista. Eles vão atacar o dono da revista. Aí eles vão abrir aqui e vão ver que aqui tem o patrocínio da Félix Bistrô. Eles vão atacar a Félix Bistrô de um jeito que a Félix Bistrô, por exemplo, não estava preparada e vai ligar para mim para falar: o que está acontecendo? Entendeu? Eles vão ali. Então, isso acontece com um ator de novela. A Rede Globo, hoje, ela passa por um momento muito difícil, porque ela escala uma pessoa e aí não vão na pessoa, vão no diretor, na autora, e depois no diretor eles descobrem o telefone do Paulo Marinho e inunda a caixa do Paulo Marinho. E o Paulo Marinho fica assustado. Ele liga para quem? Para a autora e fala: o que está acontecendo? A autora liga para o diretor, fala: pô, mas você... Mas não, eu não esperava, e acaba tirando a pessoa do elenco da novela. E cancelam, né? E cancelam a novela. Tudo, o patrocinador, a mídia, tudo. Essa polarização realmente aconteceu de uma forma... E eu vou ser honesta com você. Quando a gente decidiu fazer a capa, a gente conversou sobre isso. E eu conversei com a minha equipe. Porque eu falei assim, o Alexandre Frota... É amado e odiado. Exatamente. É uma pessoa polêmica. Vamos nos preparar, porque na rede social vai vir pedrada. Eu sabia que vinha. Quando a gente publicou, sério, Frota, eu falei, vamos esperar. Por uma surpresa, uma grata surpresa, então isso fica para você também. Nós tivemos pouquíssimos haters ou comentários... pejorativos. A maioria foi que gostou. Porque eu tô revertendo isso ao longo desses anos todos. Eu tô revertendo isso. Mas não pense que foi fácil, não pense que foi... Do dia pra noite, né? Eu me afastei por completo da guerra federal. A minha guerra hoje é municipal, é Cotia, né? Então eu penso em Cotia. Eu penso 24 horas em Cotia. Às vezes, Roberto, porque eu sou da guerra digital, às vezes eu entro e faço uma postagem. 10 minutos depois eu tiro. Por que você faz a postagem, Frota? Eu faço porque é um assunto que me incomoda e eu consigo falar sobre esse assunto, eu consigo debater sobre esse assunto. Por exemplo, eu sou completamente contra a cultura woke. Completamente. É uma cultura que é a supervalorização da justiça social, entendeu? Politicamente correto. Eu sou contra, por completo, entendeu?
eu entro nessa seara. Quando eu começo essa guerra, eu acendo uma tribo que até então estava deixando passar. E eu não preciso trazer isso para Cotia, entendeu? Então eu não preciso falar do Bolsonaro, eu não preciso falar do Lula, eu não preciso falar do que está acontecendo em Brasília, porque, sabe, eu vou acender uma guerra que eu não faço parte dela mais. Entendeu? Pra você por mais desnecessário. e desnecessária. Então, o mundo tá assim com tudo, sabe? Se Tá você mesmo, fala, tá sabe? Se você fala alguma coisa contra um cantor, um artista, a coisa toma uma supervalorização, uma superexposição, e vira uma loucura. E se você não estiver preparado mentalmente, né? O Tico Santa Cruz, por exemplo, cantor do Tijuana. Detonautas. Cara, ele abandonou a rede porque ele não suportou mais. É verdade. Entendeu? É verdade. A cabeça, a sua cabeça... Eu também, quando eu saí do Twitter, que o Twitter é a guerra, é no Twitter. Quando eu saí do Twitter... No Twitter, você quer dizer, né? Eu mandei embora 500 mil seguidores. Devia ter 200 mil que me amavam e 300 mil que não gostavam de mim. Mas eu vivia lá dentro, né? E é uma coisa que você não se desconecta daquilo ali o tempo todo, né? E aí a Roberta fala alguma coisa, eu entro, falo, aí vem o cara, fala, e aí fica aquilo, quando você vê, você tá 5 horas naquele debate. E isso, ao longo do tempo, vai deteriorando você, né? Você vai ficando mal. Aí um dia eu cheguei e falei, vou mandar embora todos do Twitter, até os que gostam, e deletei, sabe? Parece que saiu, assim, 300 quilos das minhas costas, sabe? Eu achei que eu não fosse viver sem o Twitter, sem twittar sobre o que ela tá fazendo, sobre o que ele tá fazendo, sobre o capítulo da novela, sobre tudo você tá ali, entendeu? Porque as pessoas com a rede social, ela... Por que essa menina tá com o blazer azul? Nós não gostamos do blazer azul. Por exemplo, sabe? As pessoas começam... Tá levantando uma bandeira, as pessoas começam a falar de tudo. De tudo. E aí você tem que... Ou você engole e, né, vai digerindo isso, ou você sai, né? Eu preferi sair do Twitter. Não sei se vocês perceberam, mas 95% das minhas postagens, os comentários são desativados do Instagram. Eu achei que no início... Percebi. Eu achei que no início fosse ser ruim, né? E aí eu tive um crescimento grande, muito grande, de repente super grande, e sem dar direito às pessoas de comentário. Às vezes, quando eu abro um comentário, aí entra alguém falando assim, porra, mas por que você não abre todo? Então, não sei o quê, coisa e tal. A pessoa quer comentar. Elas querem comentar. Eu vejo isso Eles direto. Quando ele abre, eu vejo. Então, são os novos tempos, né? Você vive novos tempos. Você vive tempos em que as mulheres, por exemplo... meu corpo é meu corpo, não me toque, não é não, e tudo bem. E aí você vê um monte de... Isso vai ser um corte, vai explodir. E aí você vê um monte de cantora com a bunda de fora, rebolando no palco, entendeu? E quase que me coma, por favor, entendeu? E, no entanto, prega o meu corpo é meu corpo, minha vida é minha vida, o meu peito é meu peito, minha bunda é minha bunda, mas aí chega num Rock in Rio com 150 mil pessoas, bota a bunda pra jogo, entendeu? E canta, senta aqui, pega na tua vara, gosta disso, gosta daquilo, não sei o que, coisa e tal. E aí, como é que fica essa... Como é que é essa parada, entendeu? É a você tem que engolir isso. Liberação do feminino, né? Eu me represento assim. Exatamente. Mas e aí? Provoca, né? Provoca, mas não te dá o direito de... então, mas aí... É uma linha tênue, por isso que eu falo... É isso que eu ia falar. É uma linha complicada. Por isso que eu levanto a mão pro céu, que eu vivi intensamente os anos 80. Os anos 80. Realmente, entendeu? tinha menos mimimi. Não, né? não tinha mimimi. Não tinha mimimi. Mas tinha mais entendeu? Problemas. Eu não tive problema nenhum. Porque você não nos é mulher, anos 80. É isso que eu ia falar. Eu não tive problema nenhum com nada. Mas entendeu? eu acho que eu a namorei gente era muita menos gente, tinha valorizada, muitas
muitas pessoas, sabe? Foi um momento em que a música explodiu, o teatro explodiu, as coisas aconteceram. Eu acho os abusos eram silenciados, então, a gente não tinha, se falasse alguma coisa ninguém ouvia, tinha então, também o contraponto, eu né? falaria isso, sabe? Porque eu também vivi os anos 80. Gostou? Amei. Mas eu concordo com a Lê, tá? Até porque eu tenho filha também. Então, eu acho que hoje as mulheres, elas têm mais voz. Elas se posicionaram. Sem dúvida. Elas, e ainda assim são as que mais... Eu tô com uma pesquisa grande. Hoje eu quis fazer o dia da mulher negra na Câmara. Tá. E aí eu sofri um motim. Por entendeu? quê? Por parte de um grupo de vereadores... resolveram não votar no projeto. Um grupo, a maioria votou, mas 4 vereadores impediram que passasse o dia da mulher negra, tanto o da mulher negra como também o dia do rap. Né? Eu quis fazer também o dia do rap hoje. E aí eu saí de lá falando assim, tô vencendo. Comecei a incomodar. Finalmente essa Câmara não será mesmo. Não será mesmo. Mas, entendeu? Quantas mulheres tem na Câmara hoje? Não tem nenhuma, deveria ter. E deveria ter uma mulher negra que fizesse o dia. Então, assim, olha como estamos atrasados. Aliás, eu consegui aprovar lá a primeira comissão da mulher. Né, que não tinha. E é criada por um homem. Né? Então, você entende o nosso? Mas alguém tinha que fazer. Não, né? é claro, mas a nossa voz é isso. A gente briga por isso. As mulheres são as que mais votam na campanha. E não votam em mulheres. Entendeu? Isso também é um problema. Deveria ter representante na Câmara, vereadora. Faz falta. Né? Faz muita falta. Não faz pouca falta. Claro, faz muita falta, claro. sabe? Você ter, sabe, uma diversidade de pessoas lá dentro. Falta gay, falta tudo. Pro eleitor também falta entender... Eu já ia tomar isso aqui achando que era... Acho que eu peguei isso aqui para tomar. E pro eleitor, nós eleitoras também falta enxergar a mudança do voto. Então, que a gente pensa naquele homem de terno, branco... Porque tínhamos boas opções femininas nessa candidatura. Sim, eu tinha várias amigas que se colocaram, tá? Então, assim, fica aqui também um olhar, uma reflexão. Porque, de verdade, isso que é a lei e que você está dizendo, precisa ter sim. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso. Agora, é uma falta. Falando de música... como pai ou não? Não, peraí. Então. Que eu tenho... Que você estava falando, você foi música, DJ, eu queria saber, responde rápido. Tá. 3 melhores artistas anos 70 e 80 para você. Casey and the Sunshine Band. Ai, delícia. Amo. Hit Family. E... Sister Sledge. Nunca ouvi falar. Só dance. Sister Sledge, We Are Family. We Are Family. Isso. Pensei que ele ia falar Michael Jackson. Não, eu achei que ela ia falar Michael Madonna. Jackson, Madonna não foi tão 70. Madonna é mais 90. 90. Madonna, 80, a Madonna começa a estourar ali em 89, 90. Achei que era, e ela vem explodir em 93. Ah, tá. Assim, sabe? Ela Foi, tem razão. No final dos anos 80, com o início dos anos 90, a Madonna, ela já vinha, né, mas ela tinha várias bandas, todas essas que eu falei, estouraram lá atrás, em 1970, né, porque a disco, ela explode em 1977, mas 74, 75, 76 já tinham grandes sucessos tocando, mas quando a pista explode com o filme do John Travolta, Os Embalos de Sábado à Noite, né? Que pela primeira vez eles lançam a pista colorida, é usado pela primeira vez fumaça dentro da pista, né? E tem os passinhos, né? Que o pessoal vai dançando igual, né? Muito, e os Bee Gees, né? Que não eram para ter sido a trilha, mandaram a cassete pro diretor, aí o diretor falou, pô, mas esses caras
da voz fininha vão cantar aqui e tudo. Acho que não vou gostar desses caras e tudo. E aí, mas colocou. E aí, porra, a banda explodiu. Vendeu milhões. Eu sei de tudo isso porque eu, quando estava na Record, fazendo os projetos especiais da Record, eu fui convidado pela Paramount para fazer os 30 anos dos Embalos de Sábado à Noite. E aí eu viajei para Nova York, fiz todo o percurso do filme, fui nas ruas onde filmou, conversei com todo mundo que podia conversar, fui no banco onde o Travolta sentou, fui na pizzaria que existe até hoje, tem uma pizza chamada John Travolta Star, que é uma pizza que obrigatoriamente você tem que comer ela andando, porque o cara serve e você tem que sair, porque é uma portinha assim, fica em Nova York, no Brooklyn, e ela é maior do que isso aqui. Você dobra ela em 2 e vai comendo ela na rua, como ele come no início do filme. O filme começa com ele comendo essa pizza. Entendeu? Então, posso falar, Embalos de Sábado à Noite revolucionou. E você sabe que ele não queria ter feito o filme, né? Ele não queria fazer, ele tinha acabado de fazer um filme, não queria fazer, insistiram para ele fazer, aí ele vai fazer, ele estava casado, a mulher dele adoece e morre na primeira semana de filmagem. Nossa, eu não sabia disso. Então tem um monte. O filme, eu fiz toda a história do filme. Caramba. Né? Ele veio antes do Greasy? Veio depois do Greasy. Depois. Talvez ele não quisesse fazer por causa. Não, ele nem sabia que ia fazer o Greasy. Mas o Greasy ele fez depois. E o Greasy foi também. O Greasy foi depois. Não, é isso que eu ia falar. O Greasy é depois. Depois do Embalos de Sábado à Noite. Os Embalos de Sábado à Noite, 77. O Greasy, 78. O Greasy também foi um sucesso. Pra mim é o melhor. Nossa, apaixonada nesse filme. É um grande musical. Tem e ela até morreu hoje. Há pouco tempo, né? Quer dizer, a Olivia Newton-John, que também era uma graça. Eu fazia balé nessa época, nossa. Você também gosta de filme? Adoro. Adoro. Eu assisto muitos filmes, gosto de ver. Eu gosto muito de documentário também, né? Eu assisto documentário. Eu gosto. Isso que eu fazia na Record é tipo documentário, né? Você vai buscar os personagens. Por exemplo, eu fiz na Record os 25 anos do Menino do Rio, o filme com André de Biasi. Então, eu fui entrevistar o André de Biasi, fui entrevistar a Baby Consuelo, a Baby contou para mim como que o Caetano é que compôs Menino do Rio. Aí o Caetano falou, pô, não vou gravar. Aí mandou pra Baby, vê aí se você grava. Aí a Baby recebeu. Aí ela botou a voz. Aí estourou na novela. Aí o André de Biasi, ele era apaixonado pela história do verdadeiro Menino do Rio, que chama-se Petit, que morreu. Que era o que tinha o dragão tatuado no braço, que andava com o calção aberto na areia, né? Com cabelo louro até aqui, voava, surfava, e naquela época já comia só as coisas naturais, então ele tinha uma vida diferenciada, o Petit. E o André quis retratar isso. E para o André retratar, o André falou, pô, eu vou fazer o roteiro, vou incluir prancha e voo, vai explodir, isso em 82, só que ele falou, pô, eu preciso da música. Como é que eu vou fazer para a música? E aí o André conta que no início dos anos 70, o Caetano com o Gil, as pessoas iam meio que na praia de Ipanema e a turma do surf não gostava muito e meio que sacaneava eles. Aí o André depois lembrou disso, falou, puta, como é que eu vou na casa do Caetano pedir a música e se o Caetano lembrar que era eu que jogava coisa... E aí eles vão. Ele chama o Petit, o André chama o Petit, e o André convence, fala, pô, Petit, me leva na casa do Caetano é apaixonado por você, fez a música o Caetano fez a música pro Petit. Sim. Porra, porque eu preciso da música pro filme. Aí o Petit falou, vamos lá. Aí levou o André na casa do Caetano Veloso. Caramba. Chegou lá, contou a história, e o Caetano falou, não, pode usar a música no filme. Não. Né? Genial, né? Genial. E sabe que eu vi também, você curte vinil
Daquela época, curto. então. Porque eu Sou vejo colecionador que de você é vinil. colecionador, né? É eu muito gosto. legal, né? É diferente, É né? diferente, o som do vinil é diferente. Muito diferente, acho muito legal isso. O som é bem diferente, né? Eu vi que você curto coleciona. e sigo também as pessoas que trabalham com vinil, eu gosto bastante. Deve né? seguir meu pai. Meu pai tem um canal no YouTube Tem? que chama O Rei do Som. E ele fala só de vinil e ele vende os aparelhos antigos, ele conserta legal. e vende, conserta. Nossa, muito bom. Ia dar um papo. A minha filha gosta. O som é totalmente diferente. Totalmente. Sabe? Essa semana, sábado, eu fui com a Fabiana na casa noturna de um amigo meu lá no São Bernardo do Campo, que ele só toca nos 70 e 80, o DJ Duran. E aí, cara, você chega lá, é um outro público, obviamente, lotado, sabe? E as pessoas todas dançando, felizes, porque assim, eu não quero desmerecer, mas eu quero ver, a gente está falando de músicas de 40 anos atrás. Eu quero ver as atuais músicas, se as pessoas vão estar ouvindo daqui a 40 anos, como ouvem essas, sabe? Dana Summer, Diana Ross, entendeu? Músicas, Michael Jackson, sabe? Aretha Franklin, sabe? É um desafio, porque as músicas eram únicas. Você toca as músicas e cada uma você identifica. Pô, essa é da Cherry Lynn, essa é, sabe? Não, foi uma riqueza, enorme, cultural, musical dessa época, que realmente é difícil, né? Você sai pra balada assim, você é reconhecido? O pessoal te para o tempo todo? Foto. Agora é foto, né? Autógrafo. Você acredita que eu dei outro dia autógrafo? Você deu? Não, eu dei outro dia, a mulher falou. Na revista. A mulher falou, me dá um autógrafo. Eu nem sabia. Eu falei, vou assinar qualquer coisa. Um autógrafo, mas foto o tempo todo. Não te incomoda. Como que você lida com isso? Porque o tempo todo, às vezes você só quer curtir, né? Não me incomoda, porque eu procurei isso a vida inteira, né? Quando você vai para a exposição, quando você vai para a televisão, vai para o teatro, quando você aparece, quando você quer aparecer, quando o seu trabalho é aparecer, e é aparecer mesmo, entendeu? Você não pode ficar chateado porque eu vim aqui para fazer o Big Brother, mas, sabe, tem muita câmera. Meu irmão, então não vai. É claro. Sabe? Pô, então não vai. Não quero ser filmado. Sabe, não quero ser filmado. Então não vai. Então, quem gosta dessa super exposição, né, atinge um nível que depois eu entendo, mas não concordo. Né, com aqueles ataques que tem. Eu já vivi assim, tanto no Brasil como fora. Europa, por exemplo. Portugal, eles vêm, tiram a foto, falam, você vai ser capa dessa revista. Tem 10 mil euros para você. Você quer ser ou não? A gente vai publicar de qualquer maneira. Entendi. Mas se você autorizar é melhor. Porque depois você, né? Então você tem uma coisa assim, né? É óbvio que os superstar, né? Eles não têm vida, mas, cara, foram eles que escolheram, entendeu? Eu sei, mas deve ser muito chato. Eu vai sei, com o paparazzi, você acorda de manhã, vai pegar um pão. Você não consegue ir num jantar. Você não consegue ir num jantar sem ter alguém que te... Não, sempre tem alguém. Sempre tem alguém, né? Acho que é assim, isso, né? O que é chato, eu gosto que venha e peça foto. O que eu não gosto é que fique fazendo foto de longe, entendeu? Sabe? Faz foto de longe. Mas não tem jeito. Tem, né? Não entendeu? Tem jeito. Você entra... Cara, eu sou um cara que eu não vou passar despercebido por lugar nenhum, entendeu? Não dá, né, eu entro... Não tem como, né? Eu entro, os caras olham pra minha cara, me cumprimentam, conversa, vem, fala. E tem aqueles que falam, Frota, caramba... Lembra de mim? Ai. Eu prefiro... Muitas vezes eu falo, lembro, cara, e aí, tá tudo bem? Porque aí encurta o assunto. Mas se você falar, cara, eu não lembro, ele fala, deixa eu te contar, senta aqui. Ai, aí não. começa. Entendi. Então,
Então tem essa coisa, sabe? Às vezes Dá uma encurtadinha. Vamos resumir. Às vezes você tá numa festa, numa casa noturna assim, aí 3 horas da manhã, o cara acaba de comer um pastel e aí ele te abraça e fala, Frota, eu tenho uma música que eu quero te mostrar. Ouve só. E começa a cantar na tua orelha. Não, e abraçado, entendeu? E abraçado em você, né? E, assim, tem várias coisas, né? Mas isso incomoda um pouco, né? Eu passei por muitas coisas assim, sabe? Ciúmes, né? Coisa, claro. Sabe? Já passei por várias situações. Ai, conta uma fofoca pra gente. Já teve briga? Já passei por várias situações assim, do cara... uma vez em Porto Alegre, um cara levantou, veio na minha direção e falou pra mim assim, cara, por que tá olhando pra minha mulher esse tempo todo? Ai, não. Eu olhei pra cara e falei, pô, eu não tô olhando pra tua mulher. Ela que tá olhando. Você tá olhando pra minha mulher assim, porra, não sei o quê, por que não vai olhar pra tua mãe? E o cara, eu falei, primeiro minha mãe não tá aqui dentro, então eu não vou olhar pra minha mãe. Ela não tá aqui, pra começar o assunto. Segundo que, pô, tu quer o quê? Quer brigar comigo? Qual é que é a tua parada? Entendeu? E aí o cara... Tempo. Qual que era o tamanho dele pra chegar em você e brigar com você? O cara ficou alterado, que entendeu? Isso? O cara ficou alterado, né? Então, assim, você passa por tudo. Mas eu acho que quem mexe com mídia, com exposição, você tem que estar preparado, cara. Porque a pior coisa é você passar na rua e ninguém olhar pra tua cara. Ninguém te pedir um autógrafo. Você cair no ostracismo, entendeu? Isso deve ser... Eu nunca passei por uma situação dessa, por mais altos e baixos que eu tive na carreira, sempre foi o Alexandre Frota, independente de onde eu chegasse, entendeu? Então, mas deve ser muito... Deve ser a pior. Não, você tá tentando, você tá aparecendo e outra coisa, sabe? né? A tua carreira foi pra isso, né? O que você falou, você foi preparado pra isso. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não gosto das coisas de segurança, sabe? Tem muita gente que anda Você não tem segurança, né? Não, ele anda com Você tem segurança segurança? agora, tem né? produtores que andam comigo. São diferentes, não são segurança. Não são segurança? Não. Eu achei que era segurança. Não, mas tem gente que anda com muito segurança. Mas, Frota, olha o seu tamanho. Não, eu sei, mas tamanho não é documento. Bom. Já deixou Você de tem ser, medo? já deixou de ser documento há muito tempo. Você tem entendeu? medo? Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Mas eu sou antenado. Sim. Tem que Pra ser, me né? pegar tem que ser ninja. Entendi. Entendeu? Eu ando... Atento, ando né? sempre, eu o queria tempo todo esperto. Quero te fazer uma pergunta até em cima disso. Fala. Bom, esse corpo malhadão, eu sei que hoje em dia você falou, você faz seu personal de manhã, tá Isso. tudo tranquilo. Mas assim, você é um garoto de praia, né? Sim. Foi um garoto de praia. Sim. A atividade física sempre foi uma constante, sempre né? foi. Mesmo quando eu fiquei muito tempo envolvido com drogas, foi. Eu sou um cara formado em natação, fiz jiu-jitsu, karatê, capoeira, joguei polo aquático pelo Flamengo, sempre gostei muito de nadar, né? Nado no mar, nado em piscina, joguei futebol americano pelo Corinthians, eu sempre tive dentro de academias, eu sempre gostei de conhecer as academias, treinar e etc e tal, fazer as dietas, papapá. Depois de um tempo, eu comecei a me encher o saco disso, porque eu fiquei 30 anos escravo do corpo, né? Muitas vezes eu dependia do corpo para os trabalhos que eu fazia, tanto TV Globo como uma revista G. Eu pegava um papel na novela, principalmente novela das 7, novela do Silvio de Abreu, Frota de calça jeans e sem camisa. Entendeu? Ponto. Sim. Entendeu? A figurinista falava, pô, a melhor coisa é fazer figurino pra você que só tem 2 camisas, uma preta e uma branca e já era. Entendeu? Porque 90% da novela sem camisa. Isso foi uma coisa que aconteceu ali nos anos 80, 90 e que começou lá atrás com o Mário Gomes, aí veio o Paulo César Grande, aí depois veio o Alexandre Frota, o Humberto Martins, o Marcos Pasquim,
né? Marcelo Novaes, e a gente está terminando aí no Cauã Raymond. É verdade. Entendeu? Eu ia falar isso. O Cauã hoje é você. É uma linha, né? Aliás, outro dia eu fiz uma postagem e falei, eu faria muito bem aquele César que ele faz. Né? Eu faria muito bem aquele personagem. Eu não tenho dúvida, eu também acho. E é isso. Então, eu usava o corpo, trabalhava com o corpo, então tinha que estar bem. Os caras falavam, tu vai fazer a novela das 7. Eu já sabia 5 meses antes que eu ia fazer a novela das 7. Eu tenho um domínio por ter a vida inteira treinado, malhado. Eu tenho um domínio sobre o meu corpo. Por exemplo, fazer capa da Tudo. Do dia que eu conversei com ela até o dia de fotografar, eu perdi 5 quilos. Foi mesmo? Entendeu? Eu falei, vou fotografar. Tanto é que a camisa que eu usava há 15 dias antes de fotografar era camisa 8. Essa camisa é 6. Nossa. Você já sabia? Já sabia. Eu me preparei para isso. Eu falei, cara, eu vou sair na capa de uma revista legal e tudo. Eu quero estar mais fino, mais shape, mais... Então eu me preparei ali. Enquanto a gente estava conversando, falando, acertando a questão de entrevista e tudo. Das fotos, né? Eu fiz uma dieta e apertei na questão da corrida, de suar e etc e tal. Cheguei no dia da capa feliz, porque você tem que estar feliz. É isso. Você tem que estar feliz com o teu corpo, entendeu? Com a tua cara, para você poder fotografar, entendeu? E quando eu fui lá na Petrônios, que vestiu a gente, e eu falei para ele chegou para mim e eu falei, tô fazendo uma dieta, vou preparar e tudo. Ele falou, então é o seguinte, Frota, nem leva a camisa hoje, você tá acostumado a vestir 8, 7, 8, vamos botar 6 em você. Volta para pegar aqui daqui a 6, 7 dias. Nossa. Aí legal, que legal. Então, não sabia disso. Além do treino, tem uma dieta também. Você aperta a dieta, né? Eu sou um cara que eu adoro comer. Eu adoro feijoada, pizza, churrasco, tudo. Eu sou chocólatra. Eu comprei um ovo de Páscoa. Eu comprei um ovo de Páscoa desse tamanho aí pra Bela, assim. Eu tô comendo ele sozinho. Isso, né? Come do 6 já foi então, pro 8. Não, eu mantive. Você manteve? Mantive. Porque, por exemplo, se eu como chocolate, eu não vou almoçar. E vai malhar. Então, assim, você vai fazendo isso. Eu tenho a Fabiana em casa, que é praticamente uma atleta já de muito tempo, então, e segue na risca as coisas e etc. Mas eu sou um cara que eu gosto de comer. Eu gosto de comer tudo que você puder imaginar, assim, de jiló, abóbora, macarrão, não tem nada que você fala, isso não. Língua. Eu adoro fígado. Você vai falar isso para 2 taurinas? Fígado como? Nossa, fígado eu não suporto. Entendeu? Então, mas você tem que entender, né? Assim, quando você tá aí, faz 50 anos, 60 anos, você não é mais o garoto de 20 anos. Então, o seu metabolismo muda também. Então, essa facilidade que eu tenho, ela é resquício de tudo que eu fiz na minha vida. Como é que o cara perde 5 quilos para fazer a capa da Tudo em tão pouco tempo? Mas foi, porque eu foquei. Entendeu? Eu foquei na pera, na maçã, no suco, no frango, na salada. Foquei. Foram dias assim, até chegar o dia de fotografar. Entendeu? Mas eu gosto. Eu sou um cara que eu gosto de comer. Entendeu? Sim. E vivo esse conflito em casa. Porque a Fabiana faz dieta e eu não faço dieta. Entendeu? E aí fica uma história louca. E uma pergunta assim, e com seus filhos, vamos falar de paternidade, porque a gente já tá chegando no fim. Conta pras pessoas. Conta, como que vai? Quais os nomes? Cara, são 2. Eu sou um grande pai. Eu faço tudo que um pai legal faz, sabe? Assim, faço questão de levá-los para o colégio. Eu fico em cima da questão do estudo, do inglês, estudo com a Bela, viabilizo todas as oportunidades que puder para eles, que eu não tive, converso,
sou parceiro, falo e assisto jogos do Flamengo, vou ao cinema, vou ao teatro, faço a programação também para a Bela. Eu tenho que dividir, entendeu? Programação do Enzo, programação da Bela, programação de família, né? Mas eu tô atento a tudo, a essas mudanças todas que acontecem com rede social, né? A Fabi, ela tem um lado mais duro, entendeu? Assim, a Fabiana, ela vai mais firme. Mas eu sou um cara que eu curto, eu gosto de sair, eu levo a Bela, eu vou para tudo que é lugar, vou para o shopping, vou para a rua. E eu tenho feito muitas coisas assim também. Por exemplo, teve agora Páscoa. Páscoa, eu promovi uma Páscoa lá em casa só com crianças carentes, a Bela e uma amiga dela. Nossa, que legal. Entendeu? Sim. Então, de vez em quando, eu pego a Bela e levo a Bela para entregar a cesta básica comigo, para ela ver a realidade. Quantos anos ela tem? Tem 6 anos. Para ela ver a realidade das outras crianças, para ela entender que quando ela empurra, não tô com fome. Tem milhares de crianças que dariam qualquer coisa para comer uma colher daquela comida que ela tem ali. Então, eu sou assim. Eu tenho um outro filho, o Mayan, que tem 24 anos. Ele é de uma relação que eu tive com a Samantha, né? Ele mora na Bélgica. A gente não se fala quase nada, né? Eu tive alguns problemas com ele. Enfim. Mas, enfim, eu tenho todas essas emoções, né? 6, 18 e o de 24, né? Que mesmo longe, durante muito tempo, eu tive presente ali, né? O tempo todo. Mas quando entram no assunto de você poderia ser mais pai lá do Mayan, cara, a minha missão com o Enzo é muito grande, entendeu? Assim, eu vou te falar, o Enzo, ele é filho de um outro homem com a Fabiana. E eu convenci o pai biológico do Enzo de colocar no meu nome também. Então a gente foi ao fórum e conseguimos que o Enzo tivesse os dois sobrenomes. Os dois pais, né? Sim. Eu adotei ele com 3 anos de idade, né? E consegui chegar agora aos 18 com ele, entendeu? E jogador de handball, é um moleque de boa, não curte ficar saindo, super dedicado, personal, dieta, sabe? Focado, né? Focado, tem uma outra pegada, né? Mas eu cuido deles, cuido bem deles. Eu sou um cara que eu gosto muito de ficar em casa, né? Porque acabou, eu vou virar isso. Vamos para os finalmente, mas vai. Acho que a gente vai ter que terminar. Eu levo eles para, sabe? Eu participo da vida deles. Acho importante isso, né? Porque eu acompanho muito alguns personagens que falam muito sobre relacionamento de pai, filho, etc. E tem um especificamente que ele fala que você é herói do seu filho ou da sua filha até os 10 anos de idade. Depois dos 10 anos, ele vai começar a encontrar outros heróis e heroínas. E você começa a ser tirado da fila. Não que ele deixe de te amar. Eles começam a ter outros interesses, né? Você não vai conseguir carregar mais no colo e mais uma série de coisas, né? Para terminar aqui, eu me lembro que, por exemplo, o Enzo pequeno, eu sempre cuidando dele. A última vez que eu vi o Enzo pequeno foi quando eu arrumei para ele, que me convidaram para ele entrar com a seleção brasileira de futebol de mão dada com os jogadores. Que bonitinho! Foi a última vez que eu vi o Enzo pequeno no campo. Porque depois daquilo ele fez assim, ó. Entendeu? E ele entrou com o Felipe Luiz, que hoje é o técnico do Flamengo, e o Enzo é maior do que o Felipe Luiz hoje.
É muito entendeu? rápido. Então, foi um negócio muito assim. Então, a Bela, ela tá com 6 anos. Então, eu falo todo dia pra Fabiana. Eu vou carregar ela o máximo que eu puder. Vou ficar com ela o máximo que eu puder. Porque daqui a pouco, ela não vai mais fazer assim, Não. ó. Papai, me dá colo. Vai fazer assim, né? Ai, Entendeu? não, Não, ela vai fazer assim, ó. Então eu procuro estar presente na vida dela de maneira intensa, né? Ai, demais. Nossa, muito Frota, bom, foi Frota. muito bom. Foi bom? Nosso Te papo, conhecer, assim, né? é muito legal. Sair um pouco do espectro político. E do que todo mundo já conhece, conhecer sabe? É muito o bom. outro lado, né, Bom, eu vou do te Frota. oferecer um cafezinho. Opa. Nosso patrocinador aqui. Cia Blend, Cia Blend. obrigada. Vai fazer agora? É, vai Vamos fazer lá na máquina, Aí sim. mas é nós- esse aqui, ó. Ó, mostra aí a Cápsulas, né? cápsula. Cadê? Vem com o copinho. Aqui. Cia Blend. Blend Coffee, ó. É isso aí. Valeu, obrigada. Frota, muito obrigada. Vindo da E até a Roberta, próxima, com né? sempre muita qualidade. as coisas. Obrigada. Olha, foi incrível. Obrigada Obrigado. mais uma vez. Valeu. Valeu. E Muito é bom. isso. Muito bom. É isso. É E, ó, bom conhecer o outro ainda lado. tá aí, hein? Tá aí, ó. Tá por aí, né? Tá aí, Tá por pela aí. granja. Outro dia eu fui no da escola, não tinha uma. Não, eu vou falar uma Cheguei coisa. Eu vou me cedo. defender. Ah. Porque um dia antes, a Fabi, sua esposa, tinha postado. Você vê como são as não, coisas. sim. Não Com é? a Bela, assim, vendo. E eu repostei na minha isso página mesmo. um dia antes. É. Porque assim, no The Square a gente coloca em 2 dias termina. É uma coisa impressionante. A revista Tudo é Querida. Eu vou te E dizer. foi E embora. com a capa do Frota, né, Muito gente? boa. Obrigado. Então é isso. Valeu, Valeu, Frota. Bruce. Obrigada. Obrigado. viu? Obrigada, Frota. Valeu. Valeu.